Depois do aclamado sucesso de 2019, A Plague Tale Innocence, chega-nos agora a sequela, A Plague Tale Requiem. A história traz-nos novamente os irmãos Amicia e Hugo de Rune numa fantástica história de ação e furtividade. A sequela traz muita coisa que já conhecemos do jogo anterior, para além das personagens Lucas e a mãe Beatrice de Rune, como o gameplay, a intensidade e, claro, os ratos. No entanto, no que toca aos ratos, a Asobo Studio decidiu aumentar a sua quantidade, digamos, para lá de 9000. É de facto uma quantidade impressionante de ratos que nos é colocado no jogo, tirando o máximo partido desta nova geração de consolas. Eu joguei na Xbox Series X e felizmente não tive dificuldades ou bugs impeditivos no meu jogo. Posso desde já dizer que acho que este jogo até pode ser um dos nomeados em várias categorias técnicas, se não até mesmo para jogo do ano. E vou explicar o motivo, sem qualquer spoiler. A Plague Tale Requiem passa-se 6 meses após os eventos de Innocence. Se no jogo anterior Amicia e Hugo são praticamente desconhecidos um do outro e ainda assim a irmã mais velha trata de enfrentar a Inquisição e um mar de ratos para poder salvar o irmão, neste jogo a relação entre ambos é muito mais profunda e a Amicia mata e é capaz de morrer por ele. O enredo central de Requiem, que decorre em 17 capítulos, é um sonho que Hugo tem com uma ilha que ele acredita que pode ser a fonte para se curar. Felizmente, o jogo demora o seu tempo para explorar a viagem até este local, passando pela zona de Provença, no sul de França. Não senti que houvesse pressa para ir a esta ilha, o que acho que é um bom sinal, pois isto permite que a história se vá desenrolando de forma mais orgânica e dê mais espaço para as personagens crescerem, bem como a relação entre os irmãos. No entanto, estas horas que passamos antes de chegarmos à ilha são algo semelhantes ao que jogámos no título anterior. Mas assim que chegamos, o jogo ganha um novo passo e emoção, especialmente no que diz respeito à história. Se gostaram da história de Innocence, a de Requiem é bem superior. Muitas vezes é impiedosa devido aos acontecimentos e tragédias que acontecem. É uma tareia emocional onde vários sentimentos nos inundam e às vezes nos frustra, porque apenas queremos que decorra um momento feliz que tarda em chegar. A narrativa que o diretor Kevin Choteau nos traz é cativante e envolvente em todos os momentos do jogo. É uma história de amor, sacrifício, vingança e de esperança, cujo final eu não estava preparado. No que toca às personagens, a Plague Tale Requiem também brilha acima do seu antecessor. Com uma Amicia mais madura, vítima das circunstâncias, vemos a jovem francesa disposta a tudo para salvar o seu irmão. O seu amadurecimento ao longo do jogo é evidente, e a relação com as outras personagens é muito bem explorada. Hugo, por seu lado, já não é tão irritante como em Innocence e até chega a ser bastante útil quando ganha a habilidade de poder localizar inimigos através dos ratos. Outro aspecto interessante nele é a maturidade que ganha à medida que o jogo avança e até como é influenciado pelas ações da sua irmã. A mãe Beatrice de Rune e Lucas, que também surgiram no jogo anterior, embora sejam fundamentais em alguns pontos do enredo, não têm assim uma participação tão grande como se calhar muitos esperavam. Depois temos a introdução de duas novas personagens, o cavaleiro Arnaud e a pirata contrabandista Sofia. Ambas muito ricas, é em Sofia que reside uma luz para os jovens irmãos. Servindo muitas vezes como uma conselheira e uma figura maternal, é fulcral no seu apoio, proteção e em como agem. E claro, também temos os antagonistas. Movidos por uma definição doentia de ilusão, amor e esperança, eles são o catalisador de alguns momentos mais emocionantes. Todas estas personagens são felizmente acompanhadas por uma interpretação fantástica de todos os seus intervenientes. O destaque vai para Charlotte McBurney, que interpreta a Amicia. A sua performance achei tão boa que podemos fechar os olhos e sentir o que ela está a sentir em todos os momentos. Para mim é uma prestação digna de ser nomeada para os prémios de gaming, e espero que seja. A nível de gameplay, o jogo traz muita coisa que já vem de Innocence. Embora apresente melhorias na sua jogabilidade e a furtividade continue fundamental, há mais opções para eliminar os NPCs inimigos. No entanto, em algumas situações chega a um ponto em que não conseguimos deixar de notar alguma repetitividade na estrutura dos capítulos. Felizmente, existem algumas situações em que o combate é mais direto e ainda assim é bastante desafiante. Uma espécie de skill tree é introduzida, mas é evoluída através do nosso tipo de jogabilidade em vez de se gastar em moedas ou skill points. Os níveis são bem construídos, permitindo ao jogador alguma liberdade de exploração, especialmente na zona da ilha. Depois, esta mesma construção também faz com que as zonas sejam fáceis de atravessar, pois guiam o jogador para os locais que devem atravessar para poderem progredir no jogo. Os puzzles são bastante simples, o que ajuda a que não percamos muito tempo nem entusiasmo na história que estamos a viver.
Como tinha indicado anteriormente, a Asobo Studios fez questão de aproveitar ao máximo as capacidades da atual geração. Os gráficos são simplesmente espetaculares. O que também ajuda a tornar esta experiência inesquecível é o facto do jogo variar frequentemente de localizações. Embora ainda andemos muito por ruínas, castelos, fortes, cidades devastadas, o jogo não nos mantém durante muito tempo nessas zonas, renovando a história e os acontecimentos em cada local por onde passamos, o que faz com que não nos cansemos muito da zona onde estamos. E todas elas são meticulosamente trabalhadas, e algumas até nos podem surpreender. A nível de som, não há nada a apontar. É obrigatório jogar a Plague Tale Requiem com headphones. A produção sonora do jogo, acompanhada por uma magistral banda sonora, torna tudo extremamente intenso e complementam-se de forma sublime. Estes são, sem dúvida, alguns dos pontos mais fortes no jogo, e não me admiraria se os visse nomeados para os da Game Awards. Concluindo, apesar de a Plague Tale Requiem começar muito semelhante ao seu antecessor, acaba por se tornar uma experiência diferente e fantástica. Tanto a nível de intensidade como a nível emocional, não esperava sofrer a tareia que sofri nas últimas horas de jogo. Apesar de alguma repetitividade no seu gameplay, o jogo compensa com uma boa variedade de inimigos, intensas sequências de fuga, puzzles e um mapa extremamente bonito. O jogo confere-nos uma experiência arrebatadora pela sua emocionante história, pela riqueza das personagens, pelas brilhantes prestações de todos os envolvidos e, claro, pelo fantástico sound design e pela música do compositor Olivier de Rivière. Mas há uma coisa que vou dizer. Pessoalmente, eu terminaria o jogo na primeira cena de créditos, ou seja, em vez de 17 capítulos, teríamos apenas 16. Terminaria o jogo naquele preciso momento, com o jogador em choque e em silêncio. A Plague Tale Requiem é para mim um dos melhores jogos do ano e espero que obtenha o reconhecimento que merece. E pronto, assim ficou a minha review para o jogo A Plague Tale Requiem. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, não te esqueças de lhe dar o belo do like. Comenta também o que achaste do jogo e partilha com os teus amigos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos no próximo. Creep out!